Bem-vindos de volta, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio da série Midnight Session. Vamos começar. Beleza, agora vamos a falar sobre o último evento que aconteceu no Rio de Janeiro, o Cardano Tech Summit. Aconteceu o do Rio, próximo mês vai ser em Buenos Aires. Então vamos lá, vamos dar um recap de tudo que aconteceu. Eda Labs, minha pessoa, também participou do evento. Então eu vou compartilhar para vocês todos os insights, alguns temas interessantes que aconteceu e o que aconteceu com Midnight, né? A gente foi como Eda Labs representando a Midnight e introduzindo essa maravilhosa tecnologia para muitos estudantes e instituições aqui no país. Então vamos lá. Para quem não conhece ou não escutou o evento Cardano Tech Summit, Ada Solar é o organizador desse evento aqui em Latinoamérica. Vai ter o evento no Rio de Janeiro, que já aconteceu, foi 15 de outubro, e o próximo evento vai ser em Buenos Aires, em novembro, dia 15. Tá? Então a gente vai dar uma olhada aqui em relação ao evento que já aconteceu no Rio de Janeiro. Então esse é o site principal do Tech Summit. A gente pode ver aqui que eles botam os venues, agenda, speakers e outras informações. Então vamos dar uma olhada aqui nos venues. E no Rio de Janeiro foi o dia 15, como falei, de outubro. E aconteceu no Museu de Amanhã. Agora vou mostrar algumas fotos. E em novembro 15 vai acontecer em Buenos Aires. A agenda, todos os tópicos, workshops aconteceram no mesmo dia. Então foi dividido em um auditório principal e teve workshops. O pessoal começou a chegar 9 da manhã, teve a chegada do pessoal, café da manhã, networking, e daí já começaram os bate-papos, né? Então o interessante desse summit é que a gente está juntando a parte técnica e a parte empresarial no mesmo workshop, por isso se dividiu em dois, workshops e auditório. Aqui era basicamente mais bate-papo em temas regulatórios, educação, governo, e workshops, diferentes times técnicos do ecossistema apresentaram para todo o pessoal que assistiu nesse evento, né? Então, no caso de workshops, a gente viu aqui que tem Decoding Cardano DeFi pelo time de Exura Labs, e a gente teve um espaço aí para apresentar a Midnight. Introduction to Midnight, introdução a Midnight, privacidade programável, identidade e compliance regulatório. Aí eu vou mostrar uns vídeos para vocês de como aconteceu esse workshop. Foi full house, o pessoal se interessou muito pela Midnight, qual é o valor que ela oferece e como novos desenvolvedores, o que eles podem fazer para entrar no ecossistema, né? Então a gente pode ver aqui, depois da gente teve a TXPipe apresentando o modelo de UTXOs. Foram os embaixadores de Latinoamérica, estiveram presentes lá no Rio. Tapdano é um projeto aqui brasileiro. Binance, Inovação de Educação, Mr. Rander, um projeto da Argentina. E Sebastián Pavão com Andamio. Então teve pessoas muito importantes do ecossistema apresentando para a comunidade brasileira. Assim como na parte no auditório, teve participantes como Petrobras, PUBG, que são universidades muito reconhecidas brasileiras. Petrobras, a empresa estadual de petróleo do Brasil. BB Assets. A gente teve também um painel técnico super interessante, né? A gente falou um pouco de como Cardano e Midnight estão trazendo inovação no ecossistema. Projetos que se apresentaram foi TXPipe, Eda Labs, Exura, Andamio, Tapdano e Ventri. E no final teve uma janta e networking muito interessante, mas no final deu para juntar a parte técnica com a parte institucional e que acontece esse networking, né? Onde os papos começam para depois virarem em projetos. Então vamos lá, na última semana eu postei bastante coisa do evento, alguns insights, e eu queria compartilhar com vocês aqueles tweets que eu fiz e vou dar algumas informações adicionais, né? Então vamos lá.
Esse aqui é o venue do evento, onde aconteceu no Rio de Janeiro, o Museu de Amanhã. É uma infraestrutura muito icônica, né? E aqui quem foi representando o Eda Labs e Midnight foi minha pessoa e Tainá. Né? A gente introduziu o que a Eda Labs está fazendo aqui no Brasil, Latinoamérica, como que a gente está usando Midnight para solucionar problemas da indústria onde precisem privacidade. Né? Então aqui atrás está o Museu da Manhã, né? Você pode ver a figura, é a parte da frente. Aqui temos o jogo, né? Eu tinha mostrado já os jogos. Se eu achar aqui, eu acho que aqui embaixo eu postei. Deixem aqui achar só, caso vocês não tenham olhado ainda. A gente publicou o jogo. Fiquei postando bastante coisa nas últimas semanas, mas agora vou achar. É um jogo que a gente desenhou muito interessante em relação a. Não estou achando mais. Aqui vou mostrar para vocês o jogo, né? Esse aqui, né? Então este aqui é o jogo que a gente desenhou para explicar o conceito de Midnight para o ecossistema brasileiro, sem precisar entrar de cheio na parte técnica, sendo que é um evento assim onde muitas pessoas nem conhecem que é o blockchain. Então a gente queria introduzir Cardano, Midnight, como que acontece aquela comunicação partner chains, privacidade. Então o melhor jeito foi usando um jogo, né? Onde a gente tem aqui uma parte privada, tem uma parte pública, aqui tem uma conexão que seria a interpretação dos circuitos, aqui tem algumas condições, e se conseguirem cumprir aquelas condições, aqui no meio, representado pelo símbolo da Midnight, tem um counter, que dependendo do circuito habilitado, que um é mais difícil que o outro, você consegue pegar um melhor prêmio, né? Se você conseguia ativar o circuito número 1, você levava esse presente aqui, né? Mais alguns stickers. O circuito número 2, você já pegava uma t-shirt, uma camisa. E no circuito número 3, você levava um boné também, né? Então aqui tirei uma foto de um membro da comunidade de Cardano no Chile, onde ganhou. Foi nosso primeiro ganhador em ativar o circuito número 3. E aqui ele tem o boné da Midnight, né? O nome dele é Maurício, comunidade no Chile. O que mais? Aqui o pessoal começou a seguir participando, né? Aqui tem outros membros da comunidade da Cardano, de Andamio. Eles também estão muito de olho, muito de perto, estão investigando como desenvolver na Midnight, né? Então aqui tem Juanita e Pavón, amigos meus aí, viram no Rio e participaram do jogo também. Aqui no meio está a Tainá, né, que é um membro da Eda Labs, e tem Tom Humber, que é da Midnight Foundation, do time de Growth. Aqui é a recepção, né? Então o time de Ada Solar recebeu muito bem o pessoal, com um pouco de samba. Vou mostrar para vocês aqui o vídeo. Aí o pessoal lá atrás está dançando samba, assim que o pessoal está tomando café, fazendo networking antes dos eventos acontecerem. Muito entretenido, realmente. Aqui a gente teve um workshop onde a gente explicou um pouco mais de cheio como que a Meta funciona, como que as pessoas podem começar a desenvolver na Midnight, independente seja smart contract developers, business developers ou empresários, né? Que é o jeito que eu dividi nos três, né? Você pode ser developer, diferentes níveis de developer, ou você pode ser empresário. E Tainá compartilhou alguns use cases na prática de como usar Midnight, né? Então o pessoal adorou bastante, né? Aqui está o workshop. Então a gente
gente fez uma batalha naval utilizando Bitcoin. Parece um exemplo muito simples, mas é perfeito para a gente saber como funciona na prática Bitcoin. Casa cheia, muitas pessoas interessadas pela Midnight, Então a gente né? Então aqui eu dou resumo, né? Que aconteceu no workshop. Juanita da Andamio entrevistou aqui também a Tainá, então vocês podem olhar aqui no meu ex para vocês verem aquela entrevista. Está em espanhol e falam muito de como as mulheres podem entrar no ecossistema de Cardano e Midnight. Aqui tem a recepção, a área VIP, né? E aqui tem todos os stands. Então vocês viram que tiveram no total 8 stands. Um deles da EDA Labs com Midnight, né? Temos Serpro, que é uma empresa de IT no Brasil. A PUC-Rio Educação. E aqui tem o stand da EDA Labs com a Midnight, né? Vocês podem ver aqui, tá cheio o pessoal jogando CK Poker, né? Então o joguinho cumpriu o papel, né? O Intersect, Mithrandi, projeto argentino, TX Pipe, projeto argentino também da Cardano. Então, realmente o evento teve muitas pessoas interessantes, developers, instituições, e deu para fazer bastante networking. Que mais? Aqui vou compartilhar um vídeo muito engraçado do pessoal jogando CK Game, entendendo como funciona a tecnologia, mas ao mesmo tempo conectando entretenimento e rewards, né? Então, no final, é uma mistura muito interessante porque fixa a ideia nas pessoas e as pessoas saem querendo entender mais a tecnologia, né? Então, eu vou compartilhar aqui o vídeo. Tá. Vamos lá. Está demorando em... Eu vou fazer aqui um refresh para ver se melhora. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui o vídeo. Você pode ver que o pessoal estava tendo... foi muito engraçado e muito entretenido. Realmente jogar com o pessoal. Aqui um time de universitários que estão estudando programação, né? E se interessaram muito pela Midnight. E aqui jogando você pode ver a felicidade nas caras. E como deu para introduzir uma tecnologia com CK, que é um conceito matemático super complexo, mas na prática de um jeito assim didático, o pessoal se diverte, né? Aqui você pode ver aqui o booth, estava cheio, o pessoal querendo entender como funciona Midnight e jogar. Cheio aí o pessoal querendo jogar, estavam fazendo fila, né? A gente estava jogando em times de 6, então era 6, e a gente nunca parou de jogar, praticamente a manhã toda e a tarde toda. Aqui tem um resumo, né? O que aconteceu no Summit. Então aqui a recepção, que eu tinha mostrado um vídeo para vocês. Aqui foi um workshop que teve com todos os embaixadores da Cardano. Que precisa de construir um sistema descentralizado em uma infraestrutura pública financeira para o futuro. Então aqui introduzindo, né, como funciona o programa de embaixadores na Cardano, o que eles fazem, quem queira participar, como podem se juntar. Aqui já estava no final do Summit e teve algumas participações de artistas muito reconhecidos, representando a cultura brasileira, danças brasileiras. Essa aqui é a cultura tucundeira. Quem não conhece essa cultura foi aquela tribo onde Charles Hoskinson fez aquele ritual das formigas nas mãos. Então essa é a tribo brasileira. E aqui tem a dança. Muito bem feito pelo time de Ida Solar. Realmente representaram muito bem a cultura brasileira. E conectaram com muitos
coisas que aconteceu na comunidade da Cardano. Que mais? Aqui tem o pitch do Cardano Foundation, teve presente também no evento. Aqui algumas fotos do booth, né? Você pode ver, olha, quantas pessoas super interessadas no jogo. Tinha estudantes, tinha membros de instituições do Brasil, todo mundo estava super interessado no poder da tecnologia da Midnight que dá para fazer, né? Então, assim que a gente explicava a tecnologia, a gente ficava jogando, né? Então foi uma didática muito, muito, muito interessante. Você pode ver aí sempre o pessoal fazendo fila para jogar, né? Então aqui tem os jogos, quem ganhava, como tinha falado para vocês, os circuitos, levava algum prêmio, né? Então aqui tem, por exemplo, chapéu, tem algumas camisas. Aqui tem alguns painéis com instituições bem importantes. Foram dirigidas pela Daniela, né? Um membro da comunidade brasileira, muito reconhecida. Ela também está querendo entrar no ecossistema da Midnight. Aqui algumas outras fotos do evento, né? Você pode ver que tem muitas pessoas de diferentes idades que se interessaram pela Midnight, sempre com um sorriso na cara, pelo jogo CK Game, né? Foi muito entretenido. Aqui, temos algumas fotos aí do pessoal feliz, tendo ganho alguns presentes da Midnight. Aqui um pessoal que ganhou também, ganharam o boné da Midnight, muito felizes, conseguiram ativar o circuito número 3. Aqui, ativou o circuito número 2, muito feliz, levou uma camisa. Aqui temos um dos ambassadores também da Cardano, Adam Note, Cardano BR, né? Foi um presente muito legal. Aquele dia do Summit foi o dia do professor no Brasil, né? E, bom, a gente faz esses vídeos aqui ensinando sobre Midnight, a parte do código de Midnight, perguntas e respostas. E teve muita gente que me agradeceram pelo conteúdo que a gente está criando. E aqui me deram um presente, uma maçã, né? Como representando uma fruta que não pode faltar com o professor. Fiquei muito feliz de receber, foi um detalhe muito maravilhoso. Então aqui a gente tem uma fotinho aí com uma maçã. E bom, aqui eu compartilhei uma dança que eu achei muito legal. Vou compartilhar, a gente vai assistir, são 30 segundos, onde é uma dança muito reconhecida, típica no Brasil, se chama capoeira, e no close do evento teve essa dança, né? Então vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Espetáculo. Muito bom. Então, e depois a gente teve a janta. Então foi realmente um evento que deu para aprender muito, fazer networking com as instituições, elas aprenderem sobre a tecnologia de Midnight de Cardano, e teve a participação de figuras muito importantes, né? Então, bom, esse foi o resumo do evento que aconteceu no Rio. E lembrando que ADA Solar está fazendo agora a segunda parte, que seria como tipo o evento principal que vai acontecer em Buenos Aires, dia novembro, dia 15, né? Então se a gente volta aqui na agenda, se a gente for aqui em Buenos Aires, aqui fala de coming soon, mas se a gente consegue outras informações, por exemplo, vamos a dar uma olhada aqui em agenda, não tem muito mais, mas o que eu sei que no caso da Argentina vai ser mais de um dia, né? O evento principal vai acontecer um dia, no dia seguinte vai ter um almoço e um evento específico para os membros VIP
e os ganhadores de um jogo que vai acontecer no Main Event, que é o dia 15. Quem ganhar pode participar desse outro evento que vai acontecer no dia 16. E antes do dia 15, quase por uma semana, vai ter um treinamento de Aiken e vai fechar com um hackathon. E durante o dia 15 vai ter, além dos workshops e os painéis, vai ter apresentações dos ganhadores do hackathon, né? Então é um evento que não tem como perder. Ok, perfeito. Então agora na parte de código, vamos fazer um resumo de tudo que a gente aprendeu agora nas últimas 16 sessões, certo? A gente aprendeu de como estruturar um código de zero, com um exemplo muito simples que é o counter. E a gente aprendeu como fazer o contrato, como fazer o teste lógico daquele contrato, como fazer a parte do CLI, como fazer o teste da parte do CLI e como interagir com a parte de UI. Então a gente conectou de ponta a ponta toda essa conexão dos smart contracts com a Midnight, mas sempre com um contrato muito simples, que é o counter. Então agora, o que a gente vai fazer? Vamos a começar a aprender já contratos mais complexos, né? Então a gente vai ficar um pouco mais de olho na sintaxe de Compact, que agora se chama Minokawa, certo? Então vamos lá. Então a gente vai seguir nesse repositório, né, que a gente está trabalhando, se chama Midnight Contracts. A gente está botando todo esse código no repositório da organização de Mesh. E o que a gente vai fazer agora é entrar nesse novo contrato, que é o Bulletin Board, né? Então são os dois contratos mais conhecidos para aprender como funciona Midnight, o contrato do counter e o contrato do Bulletin Board. Então a gente vai começar a fazer agora os contratos do Bulletin Board. Perfeito. Então, para começar, a gente vai entrar aqui no Smart Contract do Bulletin Board e a gente vai entender cada uma dessas linhas do código, né? Ainda é um contrato relativamente simples em termos de quantidade de linhas de código, mas esse contrato do Bulletin Board, agora sim, a gente usa a informação privada para criar nossos circuitos, tá? Então, perfeito. Vamos primeiro entender qual é a finalidade desse contrato. O que a gente quer fazer? Então, no contrato do Bulletin Board, como o nome fala, né? Imaginem aí um whiteboard, um quadro, onde cada pessoa tem como postar uma mensagem, certo? Agora, se o quadro estiver vazio, todo mundo pode postar. Mas, se eu já postei, ninguém tem como tirar aquela mensagem do quadro. Só eu posso tirar aquela mensagem para que depois outra pessoa possa postar uma mensagem. Então é só uma mensagem por vez e só o dono da mensagem tem como tirar aquela mensagem. Agora, a parte da privacidade que entra nesse exemplo é que quando eu postar aquela mensagem, ninguém vai saber que fui eu quem postou aquela mensagem. Porém, eu vou ter meios de comprovar ao circuito, a Midnight, a blockchain, de que eu sou realmente o dono, sem eu mandar minha informação privada. Então aí tem uma parte bem interessante de Zero Knowledge. Então, perfeito. Então essa é a utilidade do Bulletin Board. A gente vai ver aqui na prática de como se implementa. Então, o que a gente vai aprender agora é como escrever um contrato em Minokawa, antigamente Compact, para ter essa lógica implementada. Então, vamos lá. A gente sabe que temos states, enums, temos variáveis tipo ledger, temos um constructor, temos witness e temos circuitos. Nesse caso, temos 3 circuitos, sendo um deles um circuito puro e os outros 2 circuitos impuros. Circuito puro é aquele circuito que não fala com a ledger nem com o private state.
Simplemente como si fuese inputs y outputs. Ya circuitos impuros ya tengo una conexión con o state o con la información privada. Entonces, vamos lá. Primero vamos a entender esas tres partes, esa parte aquí. Eso aquí, se a gente for conectar com o mundo Web 2, é basicamente como a gente desenha nossa base de dados. Quais vão ser as variáveis onde a gente vai armazenar nossa informação, né? Então, é assim como uma base de dados que a gente fala, tá, vamos a ter x, y variável, a gente aqui, no caso da blockchain, acontece o mesmo caso, né? A blockchain vai armazenar algumas variáveis por nós e a gente tem que desenhar quais são aquelas variáveis. Perfeito. Então, a gente começa, essas duas linhas são códigos padrão, né? Onde uma a gente vai declarar a versão do código de Minokawa. Nesse caso a gente está usando a versão 0.17. A última versão atualizada é a 0.18. Porém, não mudou, a nova versão não mudou nada na sintaxe atual, né? O que incorporou foi novas funcionalidades com arrays, com arranjos, né? Então, proximamente a gente vai atualizar na versão 0.18, mas não muda nada para o contrato do Bulletin Board, né? Então, a gente tem como usar a versão 0.17 sem nenhum problema, não. Perfeito, então a gente vai usar a versão 0.17, a gente bota Pragma Language Version 0.17. A gente importa a biblioteca padrão, né, que é o Compact Standard Library, que nos dá alguns circuitos, alguns enums, algumas variáveis já para a gente ter como usar, que vai facilitar nossas vidas. E primeira coisa, a gente vai declarar um enum. Em Minokawa, a gente tem dois jeitos de declarar estruturas de dados. Temos enums e temos struct. Para declarar, tipos, né? Tipos específicos de dados. Então a gente pode usar os tipos que já estão built-in em Minokawa, ou a gente pode declarar nossos tipos personalizados. O enum é basicamente uma lista de diferentes opções e o struct é basicamente um objeto onde a gente pode declarar diferentes propriedades, né? Nesse caso, a gente está declarando um enum que se chama state, onde vamos a ter duas opções. Vacant, que está livre, e occupied, que está ocupado. Então, perfeito. Aqui embaixo é onde a gente declara as variáveis da ledger, como se fosse da nossa base de dados. Aí a gente vai ter uma variável ledger que vai se chamar state, que vai ter o tipo state. Esse tipo foi declarado aqui acima, né? Como eu comentei, tem dois tipos de declarar tipos customizados, enum ou struct. Nesse caso a gente usou enum e esse state que está aqui. Depois a gente vai ter uma variável ledger, se chama message, que vai ser do tipo opaque string, né? Então vai ser um número, vai ser uma string e vai ter e tem esse wrapper que é maybe. Esse maybe ele vem de Compact Standard Library e basicamente o que fala pelo nome maybe, que talvez, significa que message pode ser maybe, pode ter um opaque string ou pode não ter. Não, então pode ter ou não ter. Esse opaque string é uma propriedade bem interessante em Minokawa, onde opaque significa que não tem, está opacado, está oculto. Não que não exista em Compact, mas significa que os circuitos não têm acesso àquela informação. Então, basicamente, esse opaque string você pode ver ele como se fosse um hash daquela informação, onde o circuito não vai ter acesso. Então, não vai ocupar muito espaço na parte criptográfica do circuito, sendo que só representa como se fosse um blob, uma informação, um conjunto de informação que não tem como ser analisada pelo circuito, né? Então, é super interessante para simplesmente armazenar uma string na blockchain e de aí pegar esse string como resultado de um circuito, né? E o maybe
talvez. Agora, como que eu sei que tem esse maybe? Então, novamente, aqui se a gente entra no... A gente tem os APIs, isso aqui vamos a fechar que foi do anterior. A gente tem o Compact Language. Tem um Compact Language e tem um Language Reference. Então aqui que a gente vai dar uma olhada em todos os tipos que a gente tem, o Ledger Data Types, né? E as coisas que a gente tem disponíveis no Compact Standard Library. Nesse caso, no Compact, podemos ver que um dos structs disponíveis é o maybe. Lembra que eu falei para vocês que tem dois tipos, enum e structs? No Compact Standard Library, eles já dão para nós alguns structs. Um deles é o maybe. Se eu clico aqui em maybe, olha como está estruturado esse struct. É um maybe, onde a gente pode passar um tipo dinâmico e vai ter a seguinte estrutura. Um isOm vai ser booleano, true ou false, e vai ter um valor. Então, se esse isOm é false, significa que não tem valor. E se for true, significa que aqui esse value vai ter um valor. Então, interessante, né? A gente pode declarar nossa própria struct maybe, mas como o Compact Standard Library já faz um para nós, a gente vai usar aquele maybe. Ok, então a gente tem esse maybe, opaque string, e agora temos outra variável ledger, que é o instance. Nesse caso, o instance vai ter o tipo counter, né? O counter é um tipo built-in, né, de um ADT, né? Onde novamente a gente pode conseguir visualizar elas aqui. A gente tem Ledger Data Types e aqui tem todos os nossos ADTs, né? O que a gente está usando é esse counter aqui, né? Lembrando que o ADTs são variáveis específicas para variáveis tipo Ledger, onde tem características especiais para evitar concurrency, né? Quando diferentes usuários querem executar uma transação que muda um state tipo Ledger na blockchain, né? Então, perfeito. Então, aqui temos o instance tipo counter. Temos o poster, que vai representar a pessoa que está criando aquela mensagem no quadro. E vai estar representado como bytes, como um array de 32 bytes, né? Então, essa é a pessoa. A pessoa vai estar representada com 32 bytes. E depois tem o poster public key, onde vai ser um CSWAP coin public key. Então, aqui a gente tem um poster e este é um poster public key. Em CSWAP coin public key é um wrapper de um bytes 32. Tá? Mas isso aqui está representando uma das propriedades na blockchain, que é um CSWAP coin public key. Byte 32 é general, tipo, é byte 32. Então, provavelmente, a gente vai ver aqui depois que esse póster representa alguém que não tem como ser identificado. A gente vai usar a parte privada para criar esse byte 32. Agora, esse póster pubkey já é um atributo da pessoa que vem na hora de, por exemplo, conectar a carteira. E a gente tem o pubkey daquele usuário, né? Esse CSWAP coin public key, como eu sei que tem, de igual jeito, né? Se vocês vêm aqui no Compact, vocês podem ver que tem um struct de CSWAP coin public key. Se eu clicar aqui, você pode ver que esse struct foi definido como um objeto onde são bytes 32 e tem os bytes. Então vocês veem aqui que é a mesma coisa que esse bytes 32 é um wrapper, mas eles estão botando esse bytes aqui. Excelente. Então, tendo isso, a gente já tem nossa representação dos variáveis Ledger que a gente vai ter na blockchain para conseguir replicar a lógica do quadro que eu comentei para vocês. Então, depois, a gente tem essa instrução constructor. O que significa esse constructor? Quando a gente for fazer o deploy de nosso contrato,
a primeira coisa que vai ser executado são as instruções que estiverem dentro desse constructor, né? Não quando a gente for executar um circuito, quando a gente for fazer o deploy do contrato. Então, esse constructor só se executa uma vez, quando alguém fizer deploy do contrato. Então, nesse caso do bulletin board, quando alguém fizer o deploy, o que vai ser executado? Essas 3 instruções. Quais são? Primeiro, a gente vai atualizar a variável ledger state com essa nova variável. Então, agora vai ter state e vai ter a variável vacant, certo? Então, o que a gente está fazendo é falar que eu quero que o state tenha a posição vacant, né? Alguém pode me fazer a pergunta: o que acontece se eu não botar essa instrução? Qual é o valor padrão desse enum state, tá? Uma propriedade super interessante é que todas as variáveis ledger vão ter um valor inicial, independente se vocês botarem aquele valor ou não, como é o caso aqui do state. Se vocês não botarem nenhum valor, o valor que vai pegar é o default, e todo valor ledger tem um default. No caso dos enums, o valor default vai ser o primeiro da enumeração, né? Então, nesse caso, como vacante, livre, está na primeira posição também, se a gente for tirar essa instrução, daria no mesmo. Mas, por claridade, a gente está botando essa instrução aqui, né? Então, a gente está designando a variável state ou a posição vacant. Agora, a gente está inicializando a variável message, a mensagem. É do tipo maybe opaque string. Então, nesse caso, a gente está usando o constructor none, né? Então, o que faz none? E como eu sei que tem uma coisa none? Então, se a gente voltar aqui no nosso na documentação, a gente tem o struct maybe, mas aqui tem alguns circuitos que são ou none. Então, vamos ver que coisa é esse none. A gente pode ver que o circuito none, ou circuit none, vai ter como output um maybe do tipo T, né? Então, basicamente, um circuito que vai construir uma data do tipo maybe. Então, é perfeito. É o que a gente quer, né? O que a gente quer aqui é designar um valor à mensagem que é do tipo maybe. E como eu vou construir esse tipo é com o constructor none. Então, none, eu vou passar um tipo e vou simplesmente fechar aqui com esse símbolo para criar um maybe tipo none. Não tem que passar nenhum valor, sendo que um none significa que não tem valor. Então, não tem nenhum valor, mas quero que seja do tipo maybe. Perfeito. Então, vou passar um none e aqui vou passar o tipo. Então, qual é esse tipo? É o opaque string, porque aqui é um maybe deste tipo, opaque string. E simplesmente vou aplicar o símbolo para criar essa nova variável de tipo maybe opaque string. Excelente, então eu já criei uma mensagem com esse tipo. Que mais? Instance é de tipo counter. O que eu estou fazendo aqui agora é que quando eu fizer deploy do contrato, o valor do instance eu vou incrementar em 1. Se eu não botar esse valor, o valor default do counter é 0. Então, eu faço o deploy, o valor inicial do instance seria 0. Mas como agora estou incrementando o valor em 1, o valor do counter do instance vai ser 1. Agora, como eu sei que eu posso aplicar esse método increment no instance que é de tipo counter? Se a gente vem aqui nas variáveis, podemos ver que em ledger data types, os ADTs, tem um counter. E nesse counter temos diferentes métodos: decrement, increment, less than, read, né? Então, e reset to default. Então, no caso que a gente está usando é o increment, incrementar.
onde a gente vai passar um valor que é do tipo uint16, né? A gente não precisa especificar automaticamente já o compiler, quando a gente passar um valor, sabe que esse valor é de tipo uint16. Então aqui, o que a gente faz é aplicar o método increment e a gente vai passar o valor 1, que é um uint16. Perfeito, então na hora de construir, fazer o deployment do contrato, o state do contrato vai estar em vacant, que é o que a gente quer, contrato quadro vazio. A mensagem vai ser none, que representa como se não tivesse nenhuma mensagem. E a instância vai começar em 1, né? Primeira instância. Excelente. Agora temos uma função que é do tipo witness, onde vai ter como output um byte32. Como funcionam os witness em Midnight? No caso, Compact Minokawa. A gente define o nome da função, os inputs e qual é o tipo do output. A implementação não é definida em Compact. A implementação é definida off-chain. O Node nunca executa a parte privada. Simplesmente recebe essa informação e depois usa as informações para criar o Zero Knowledge, para ter como ativar um circuito sem precisar mostrar essa informação. Onde então fica a implementação da nossa informação privada? Se você vem aqui, temos um file tipo com extensão .compact, mas também temos aqui um file TypeScript off-chain que a gente está definindo com o nome witness. Então, se a gente clica aqui em witness, vocês podem ver agora que a gente está declarando o tipo da nossa informação privada. A gente está declarando uma função para criar uma variável com tipo bulletin board private state. E aqui embaixo estamos declarando também uma função witnesses. O que vai fazer essa função? Vai ser o meio para a gente interatuar com nosso private state, mudar nosso private state e alimentar nosso contrato com a informação que a gente tiver off-chain. Aqui a gente tem que seguir um certo padrão. Se vocês veem aqui, estamos usando o witness context constructor e passando as informações que tem na ledger e da informação privada. E aqui embaixo definimos o que a gente vai fazer. Então, no caso, aqui no nosso bulletin board, temos a função witness local secret key. Então, no witness, a gente vai definir essa função aqui, ó, local secret key, onde a gente vai ter o input e aqui a gente vai definir o output. E um desses outputs, a primeira, é a atualização de informação privada. Que basicamente faz o seguinte: cada vez que a gente executar o circuito, vocês querem ou não que a informação privada se atualize. E isso vai acontecer ser só off-chain. E essa segunda parte fala qual é a informação que vocês querem mandar para o contrato após executar esta função. E vocês veem aqui que a gente está definindo que é bytes 32. Então, por isso que a gente define aqui que é do tipo bytes 32. Agora, alguém pode falar para mim agora que, Eric, é bytes 32, mas por que fala aqui uint8array? Essa é a representação de bytes 32 em TypeScript. Como eu sei que é isso? Bom, a gente já viu nas sessões passadas como identificar os tipos de Compact Minokawa com tipos de TypeScript. A gente pode entrar aqui em Contract e em Index de CTS, que é a representação de TypeScript do nosso contrato. Se a gente clicar aqui, podemos ver que aqui temos a implementação da nossa witness. E um dos outputs é o byte32, que nesse caso é uint8array. Então, desse jeito, eu sei que esse tipo está representado em TypeScript como uint8array. Excelente. Então, por isso que aqui eu defino que o output vai ser uint8array, que vai ser o que vai alimentar ao circuito. Então, daqui a pouquinho aqui a gente vai
estudar essa implementação, mas será só para dar o contexto. Então, a implementação é definida aqui no file witness.ts e no contrato simplesmente se define o nome da função, quais vão ser os argumentos de entrada e qual é o tipo do output. Excelente. Então, o que vai fazer essa local secret key é basicamente o contrato vai pedir qual é a informação privada e a parte off-chain vai fornecer esse bytes 32 que vai estar armazenado no computador do cliente. Então, é basicamente uma informação privada de cada um dos usuários da plataforma. Excelente. E depois a gente define os circuitos, né? Aqui temos dois circuitos impuros, que é post e takedown, né? O nome mesmo fala, um é postear e outro é retirar. E outro circuito é public key. Esse aqui é puro, significa que não interatua com informação pública ou privada. Mas vocês veem aqui que esse circuito puro está sendo usado dentro dos outros dois circuitos impuros. Então vocês podem pensar esse public key como se fosse uma função da biblioteca standard. Lembram o non que a gente declarou aqui? Esse aí é um circuito dentro da biblioteca standard. E a gente simplesmente chama para executar alguma coisa. Nesse caso, a gente está chamando o circuito public key aqui, mas esse circuito não está vindo do Standard Library, mas está vindo de um circuito que nós mesmos estamos implementando aqui embaixo. Ótimo. Então, antes de começar a dar uma olhada aqui, o que está fazendo cada um desses circuitos, vamos entender o que faz esse public key. Vamos aqui embaixo. O public key está tomando como input dois argumentos. Um é o secret key, que vai ter tipo bytes 32. Então, perfeito. A gente já está conectando uma coisa aqui super interessante. Bytes 32 com secret information, informação privada. Se você vem aqui, nosso witness está dando como output o bytes 32. Então, esse witness vai alimentar um dos argumentos desse public key. E de aí o instance é o tipo bytes 32. Mas o instance, você vê que tem tipo counter. Então depois a gente vai ter que aprender como passar esse tipo counter ao tipo bytes 32. E o output desse circuito, dessa função, vai ser um bytes 32. Como que aí, que vai fazer esse public key? A gente vai executar esse circuito persistent hash. Esse persistent hash é um circuito, novamente, do Standard Library. Como eu sei isso? Se a gente for aqui nos Compact Standard Libraries, aqui embaixo podemos ver que temos um circuito que se chama persistent hash. Se a gente lembra aqui, estamos usando persistent hash. Vamos dar uma olhada aqui, que faz persistent hash. Bulletin persistent hash compression function. Esta função no es optimizada de compressão que executa esse algoritmo de SHA-256. É um hash, onde a gente vai passar um valor de tipo T e como output vamos a ter um byte 32. Executa um hash. Excelente, é o que a gente quer. Hashear essa informação, que é uma informação privada. Quando você hasheia, lembrando o que significa hash, você tem um input e você tem um output depois do hasheo, um tamanho fixo. Mas você não tem como, você tem como executar num sentido, mas não tem como voltar. Então, a partir do hash, você não tem como definir tua informação privada. Então, o que a gente vai hashear? Estamos persistent hash e aqui vai ser o tipo. Aqui estamos definindo que vai ser um vetor de 3 elementos de tipo bytes 32. Como eu sei que tem vector? Bom, a gente já aprendeu isso nas sessões passadas. Aqui no Compact Reference, aqui que a gente aprendeu toda a sintaxe de Compact, que tem uma que se chama vector. Então vamos aqui a lembrar, se vocês veem aqui, um dos tipos de elementos são arrays, mas esses arrays podem ser do tipo vector, né? Vamos a procurar aqui o vector. Se vocês não acharem, aqui vocês podem clicar vector e na hora vai aparecer onde está essa informação do vector, né? Então aqui tem tag vector,
Vamos a deixar aqui. Vector, compact types, vector, né? Então vocês veem aqui que tem um tipo vector. Excelente, então vai ser um tipo vector de 3 elementos de bytes 32. E quais vão ser esses 3 elementos? Primeiro vai ser o instance, que é tipo bytes 32, a informação privada, mais um path. Esse path também é um método que a gente tem disponível em Compact para criar um tipo bytes 32. Então a gente está falando aqui, a gente quer um bytes 32 e a gente passa um string aleatório para criar esse bytes. Para que serve essa parte aqui? O que a gente está fazendo aqui é criando um salt, né? Uma coisa específica para esse contrato. Se a gente não botar esse salt para cada contrato que a gente for criar, pode ser que tenha algum problema de repetir a instância e o zero knowledge em outro contrato que outro usuário fizer. Então, botando essa salt, a gente protege de que dois contratos não utilizem a mesma instance e CK, sendo que esse salt sempre vai criar um hash diferente. Então, perfeito. Então, com isso, a gente pode criar um hash a partir da informação privada e uma instance. Ora, por que é necessário a instance? É para não conectar esse zero knowledge. Essa informação privada. Se você criar o hash da informação privada, esse hash sempre seria o mesmo. Mas agora, se você conecta uma instância que cada vez vai aumentando de valor, se esse usuário for criar um circuito novo, o hash já não vai ser o mesmo, sendo que sempre essa instância vai ser diferente. Portanto, não tem mais como conectar a informação privada com o usuário, ainda considerando que esse usuário cria muitas vezes diferentes circuitos, né? Então, perfeito. Então, com isso a gente já sabe como fazer um hashing de certas informações e não ter como ter algum jeito de conectar o hash com a informação privada, ainda fazendo vários contratos, executando muitos circuitos. No próximo episódio, a gente vai continuar estudando esse contrato e entender os circuitos post e takedown e a implementação da witness. Ok, perfeito. Agora para perguntas e respostas, como a gente tinha comentado, a gente vai olhar duas fontes, né? O fórum e o community board, né? A gente vai dar uma olhada quais são as perguntas do pessoal, quais são as respostas, a gente analisa. Se tiver alguma coisa para comentar, a gente também dá um apoio aí em relação às perguntas. Então vamos lá. Vamos aqui focar nas perguntas um pouco mais técnicas, gerais, que estejam alinhadas no que a gente está estudando nas sessões. Então aqui no fórum, vamos botar aqui 120 para que dê para ver. Vamos olhar aqui nos últimos 7 dias, né? Aqui, ó. Vamos olhar aqui as perguntas. Tem estratégias para o Masking Asset Owners in Contracts. Então aqui uma relação como enmascarar os owners nos contratos. Então essa pergunta é bem interessante. Tem diferentes jeitos de fazer para que outras pessoas não identifiquem quem é o usuário interatuando com o contrato. A gente viu agora no bulletin board que tem um jeito, que é com o hashing. Então vamos ver aqui o Chaco como que ele faz, né? Então se a gente analisa aqui os circuitos, a gente pode ver aqui que temos um secret key com bytes 32, ótimo, né? E a gente tem assets, que é um map identificado com ID em UIN 128 e o bytes 32 provavelmente é o usuário. Então a gente vai minter aqui um asset ID, né? E o que a gente está fazendo aqui é um generate owner ID, um local secret key e o asset ID. Então vocês veem aqui, né? Tem um asset ID que é o token, a informação privada do usuário, e a gente está fazendo um generate owner ID. E esse circuito é basicamente um hash, né? Então a gente está usando o hasheio de informação privada para atrelar um usuário a uma informação privada. O que mais? Aqui ele fala que tem outros jeitos, né? Então, aqui a gente está fazendo Generate Owner ID, mesma coisa, só que a Asset ID e agora a gente está botando One Public Key. Então, One Public Key já não é informação privada, né? E aqui o Generate Owner ID, a gente está passando o Pub Key, o Asset ID
E a gente tem salt, tem os bytes do PubKey e o asset ID, né? Claro, aqui o problema com essa técnica aqui é que, claro, o hash é pseudonônimo, né? Então, no final, a gente não vai ter como definir esses bytes, mas a gente, identificando o hash de um usuário que a gente conhece, esse PubKey é conhecido. Então, daria para obter o hash. Então, mais ou menos, daria para atrelar. A diferença de aqui acima, essa informação privada ninguém conhece, né? Então, calcular o hash, ninguém teria como fazer sendo que não conhecem essa informação privada. Agora aqui a gente conhece essa informação aqui, né? Que é o PubKey. Então, a gente daria para calcular o hash a partir do PubKey hash, né? Então, são diferentes arquiteturas, vai depender muito da utilidade que ele queira fazer, né? Aqui ele fala, vamos dar uma olhada aqui como está implementando. Aqui já tem um pouco a ver com para obter a seed phrase, né? Então o Midnight ele tem a metodologia de Page 32. Então vocês veem aqui que estão usando uma biblioteca de Midnight Page 32M, e técnicas para fazer encoding da informação pública para passar do mundo TypeScript ao mundo compatível com Compact. E aqui a gente tem como da carteira a gente está optando com Public Key, a gente está fazendo parse usando essa biblioteca, e depois a gente está obtendo hex e fazendo o encoding, né, para ter o PubKey. E de aí a gente visualiza, né? Esse é um jeito de obter a informação pública, mas a gente também tem como pegar essa informação no mesmo contrato. Tem circuitos de on-public key, né? Mas se é que quer ser gerado desde o cliente, esse seria um jeito. Que mais? I believe this is better. Claro, aqui estão testando diferentes metodologias como a calcular, né? O interessante de Midnight é que você tem diferentes jeitos de fazer muitas coisas, né? E quando está relacionado com as carteiras, no final o contrato ele entende Coin Public Key. Tudo que é além de Coin Public Key na parte de caixinha tem a ver com a implementação de Midnight de carteiras, de seed phrases, Batch 32 e accounts, e aí a implementação pode ser diversa, que é no nível carteiras. Mas depois, qual é a parte que se coloca dentro do contrato? É o Coin Public Key, né? Então, claro, aqui é uma gestão por fora de como as carteiras estão sendo executadas, e ele está querendo obter uma informação específica para ser usada nos contratos. Então, interessante esse tópico. Que mais? A ver. Onde fiquei? Aqui, ó. Strategy for masking. Aqui estão falando relacionado ao airdrop, né? Falando disso, tem mais um dia, né? Segunda-feira já está fechando aí a subscrição dos airdrops. Obter wallet entropy, BIP39. Então, mesma coisa. Aqui vocês viram que estavam tentando implementar métodos da wallet. Então, BIP39 é a mesma coisa da entropia, né? Como que a partir de uma seed phrase se calcula diferentes accounts, diferentes com public keys, etc. Aqui está relacionado com a extensão de MLAs. Midnight Keys es un contrato súper utilizado ahora, que sirve como referencia para entender cómo se ejecutan los contratos, cómo se mexe con la parte de información pública, los tokens. Aquí tengo un de Paua. Vamos a entrar aquí para entender. Era simplemente un placeholder. Midnight Setup, ¿no? Entonces, Midnight Setup em relação aos contratos API auxiliar frontend, isso foi feito por Luiz de Mesh, né? Então esse é um contrato, uma metodologia de fazer um wrapper para as pessoas não terem que compilar o contrato. É super interessante, deram uma olhada para que tenham como desenvolver de um jeito muito mais rápido, né? Então aqui Luiz explica certinho como utilizar a biblioteca, né? Eu recomendo usar. Después tem Compact AI Assistant for Developers. También
John comentou aqui. Saiu um novo Explorer de Midnight, onde dá para ver os bloques, as transações. Liberaram Midnight.js 2.1. Em um próximo episódio a gente vai ver tudo relacionado com esse novo release, que dá para interagir agora com tempo, com contratos de Midnight, e ter como interagir com esse tempo off-chain com Midnight.js. Então esse release 2.1 incluiu aqueles features. Que mais? O Explorer. Aqui novamente em relação ao paquete do Luiz de Mesh, Midnight Setup, né? Aqui estão explicando certinho como utilizar esse pacote. Eu recomendo usar. Está nos repositórios de Mesh, na organização Mesh SDK Midnight Setup. Facilita bastante o development. E attempt to claim. E bom, isso é basicamente os bate-papos, né? Então vocês veem que o pessoal está... os dois tópicos foram bibliotecas novas, Mesh, Midnight Setup, e técnicas de como fazer obfuscation na informação usando Compact. Excelente. Então isso em relação ao fórum. De aí a gente também tem os community boards e o Grab and Go board, né? Então, na sessão passada a gente estava dando uma olhada pouco a pouco nessas neat discussions, onde o procedimento, basicamente, quando vocês criam um issue, ele aparece aqui no status, e toda vez o pessoal interno agora de DevRel, de Midnight, eles categorizam cada um desses issues como neat discussion, rejected, e depois da quantidade de discussion necessária, ele passa a ser implementado. Então aqui a gente fica comentando em relação a esses neat discussions, né? Agora, o que a gente vou mostrar para vocês é o que acontece uma vez que uma dessas neat discussions já finaliza a triage e é aceita para ser executada. A gente tem esse outro board aqui, que é o Grab and Go board. Então dá para ver aqui que já tem 4 tasks, um deles já foi finalizado e os outros 2 estão em progresso e um deles ainda está em no status, né? Tem que ainda ser programado. E o que está em progresso é um update Quick Start Guide with Compact Tools and a Simple Hello World. Então essa foi uma atualização da documentação de Midnight para melhorar a primeira fase de um novo developer entrando que quer construir smart contract, fazer deploy e tudo mais, né? Melhorar o started section. Então esses 2 tasks, se não estou enganado, já estão trabalhando aqui nos docs em Getting Started. Vocês veem que foi atualizado. No último DevRel Hank, fizeram um passo a passo da execução desse novo Get Started, onde está dividido em installation, criar um novo smart contract, como fazer o deploy e como interagir com esse contrato. Então é um jeito assim muito simples de início a fim de criar um contrato, deploy um contrato, interagir com um contrato. Então, se não me engano, esses são os 2 tags. Provavelmente já vão finalizar. E tem outro aqui que é Midnight DApp Architecture Infographics, né? Um infographics de como explicar de um jeito muito didático e gráfico como funciona Midnight, né? Então se a gente clica aqui, não foi ainda atribuído a nenhuma pessoa. E aqui especifica as características e daqui a pouco vão designar para alguém fazer, né? Ou alguém da comunidade que estiver interessado pode botar aqui para vocês terem como fazer. Então excelente, né? Tem 4 tasks e aqui na próxima sessão a gente vai entrar nesse tópico aqui de Neat Discussions para a gente olhar que coisas a comunidade está solicitando em relação a dApps, documentação e a gente tem como votar também. Então, mas isso a gente vai ver na próxima sessão. Obrigado por acompanhar mais uma Midnight Session. Foi ótimo aprender juntos. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!